Recentemente a internet voltou a falar de Chainsaw Man e não foi por causa da cena do beco e sim porque o Chainsaw Man original voltou a aparecer na obra, o que automaticamente levou uma galera muito grande a voltar as atenções pra ela de novo, inclusive eu. Então vamos falar um pouco da volta do Chainsaw Man e do próprio Chainsaw Man, óbvio, porque eu acho esse bicho só muito legal. E bem, eu sou o Felipe e sinceramente essa segunda parte do mangá Chainsaw Man acabou sendo considerada por boa parte da fandom bem mais fraca do que a primeira parte. Inclusive eu tô nesse meio, eu também acho a primeira parte do mangá só muito mais legal que essa. E papo, isso rola em grande parte porque Makima, que era uma vilã simplesmente absurda, e em outra parte porque toda a trama da primeira parte do mangá passava mais a sensação de ser algo caótico, que querendo ou não é meio que o que a gente espera ver em Chainsaw Man, que essa segunda parte, mesmo tendo uns pontos só absurdos, tem uns pontos bem mais, tá bom, né? Tá, ok, ele existe. E isso acaba também se juntando com o papo de que sem uma grande vilã como a Makima pra ser um dos focos centrais da obra, isso acaba fazendo essa segunda parte ter ainda bem mais momentos oks. Só que só corta muito pra gente agora e toda essa tranquilidade que a obra tava, entre 1 bilhão de aspas, acabou sendo completamente quebrada em papo de 3 capítulos, que foi a partir do momento que o Denji vê a Nayuta na esteira de sushi, e por consequência o Chainsaw Man se manifestando na sua forma original. E papo, nesses 3 capítulos o autor conseguiu entregar simplesmente o mais puro suco de Chainsaw Man pra gente. Porque assim, eu acho que todo mundo concorda que a natureza da obra de Chainsaw Man como um toda é caótica, um mundo onde os bichos saem literalmente do inferno pra fazerem coisas na Terra, coisas geralmente ruins, tipo assim, você não quer esbarrar com uma tomate gigante e um beco de noite, vai por mim, você só não quer. Então assim, o mundo de Chainsaw Man é apresentado como um mundo ruim e perigoso, e não só pra quem caça os demônios, mas pra qualquer pessoa ou qualquer ser vivo que literalmente exista naquele mundo. Porque assim, só meio que pode brotar um bicho só muito esquisito e mandar todo mundo de arrasta. Tanto que nesse sentido, o mundo de Chainsaw Man me lembra até um pouco o universo de Berserk pós-Grift fazer coisas ruins, né? Porque Grift sempre faz coisas ruins, isso não é novidade. Só que nesse caso é quando ele liga os mundos e traz meio que aquele mundo de fantasia com o mundo real e junta tudo e coisas muito ruins acontecem. Por mais que quem tenha atacado lá e meio que aberto a brecha foi o Mano lá Caveira com a espada dele, mas Grift estava perto, segurou a porta lá com a mão ou corte no espaço e no tempo, então logo culpa dele. A diferença é que em Berserk a variedade de bicho é maior e o mundo é menos atualizado tecnologicamente. Mas ainda assim, isso não muda o fato de que Chainsaw Man é tipo o mundo de Berserk na atualidade. Então assim, aquele mundo é caótico e eu acho que por isso o Serra consegue ser tão legal. O Chainsaw Man é meio que o mais puro e simples suco e a representação do que é o mundo de Chainsaw Man pra gente. O Serra no seu modo original, não ironicamente, é literalmente caótico. Ele é só isso, ele é só um bicho muito caótico que corta tudo. Tanto que se você for olhar a obra como um todo, o Serra aparece em papo de 2 pontos, isso pós-Makima e na luta da Makima. E atualmente, nessa segunda aparição dele, em papo de 2 capítulos, a mera existência dele já começou a espalhar o caos na obra. O que, querendo ou não, é o que a gente quer ver em Chainsaw Man, porque é meio que a essência daquele mundo. Claro, isso pelo menos pra mim, porque tu pode ter outra opinião a respeito disso e como sempre tá tudo bem, é só beleza. E narrativamente falando, é literalmente o que o autor usa o Serra pra entregar pra gente. O maluco apareceu e em papo de 2 capítulos, ele já começou a devastar todo mundo, passou o Serol em um grupo da galera que caça demônios, que não me pergunte o nome, porque eu não lembro o nome do grupo, e de quebra literalmente já começou a destruir tudo. A mera existência do Serra naquele mundo causa caos, ele entrega caos. No vídeo que eu postei recentemente, que eu falei sobre personagens fortes demais, eu cito que eles podem ou salvar ou deixar uma obra só muito chata, porque ter alguém muito forte numa obra é só uma linha muito tênue e por isso eles são difíceis de se trabalhar. Só que em Chainsaw Man a gente consegue ver isso sendo usado de uma forma simplesmente absurda de boa. O Serra é meio que a coisa mais forte da obra, ou talvez a segunda, porque o escuro é só muito assustador, só que ainda assim, mesmo ele sendo muito forte e até sendo muito previsível que ele só vai vencer a maioria das coisas porque, né, ele é muito forte, óbvio. Tipo o que rolou com a Makima, ela era literalmente a vilã final, a grande vilã da primeira parte de Chainsaw Man. Ela montou um plano gigante pra lidar com o Serra e ainda assim ela perdeu o papo de 20 vezes pra ele antes de vencer uma vez. E ela só saiu viva porque o Serra literalmente se recusava a devorar ela. Então assim, o Serra é muito forte, então é previsível que ele vai vencer tudo que spawne na frente dele. Mas ainda assim, o conceito base dele, a forma que a obra trabalha o próprio Serra, consegue ser extremamente atrativa a ponto de que eu pessoalmente já fazia alguns capítulos que não tava lendo a obra, mas quando eu vi que o Serra apareceu, eu voltei a ficar em dia com ela porque Chainsaw Man. E isso rola porque, como eu falei pra vocês, o Serra é meio que essencialmente
literalmente o puro suco do universo Chainsaw Man. Ela é caótico e frenético. E isso acaba sendo meio que o que a gente espera ver na obra, porque essencialmente é o que Chainsaw Man entrega pra gente desde o seu início, uma obra caótica, um mundo caótico com bichos caóticos. Tanto que no anime a gente tem momentos que é só isso, só caos. Tipo a luta do Denji contra o demônio da eternidade. É literalmente o Denji pulando dentro do corpo, boca, não sei, dentro... Eu não sei o que era aquilo. Mas ainda assim, ele pula meio que dentro do bicho e só começa a cortar ele enquanto é cortado, enquanto bebe o sangue dele, enquanto se cura, enquanto corta ele. E é só um bagulho muito caótico e frenético. Mas ainda assim, aquela luta, mesmo nesse formato, mesmo extremamente caótica, é simplesmente muito boa. E indo além, até na luta do Serra contra a máquina, por mais que a parte mais complexa dela, por assim dizer, seja em relação ao plano da própria máquina para poder contornar todo o poder do Serra e conseguir controlar / vencer ele. Em contrapartida disso, boa parte da luta é simplesmente caos, o Serra cortando, batendo e destruindo tudo. E isso é muito interessante, porque além dessa forma que a obra trabalha o Serra, isso acaba se somando ao conceito dele, que torna ele ainda mais legal, um demônio extremamente antigo e muito poderoso, que conseguiu desenvolver esse poder dele porque ele literalmente come demônios e apaga o conceito deles da existência, e por isso ele acaba sendo temido entre os demônios, e como o medo tá atrelado à força de cada um desses bichos, ele acaba sendo muito forte. Irmão, vocês têm noção de que os bichos que nascem literalmente do medo tinham medo dele? E eu acho essa forma que a obra trabalha o Serra, narrativamente falando, muito boa e muito interessante por si só, e ao mesmo tempo extremamente simples, porque se a gente for colocar o Serra em contraste com outros bichos, tipo a própria Máquina, a gente vê literalmente um contraste e uma diferença gigante no trabalho dos dois. O Serra é simplesmente muito mais simples, porque a máquina era legal, o poder dela era literalmente controlar a galera que ela via como inferior a ela. E usando isso, ela não só conseguia controlar os outros seres vivos, como também ter acesso às habilidades daqueles seres vivos. Foda. Mas ainda assim, no último capítulo, o Serra simplesmente apagou as orelhas da existência. Vocês têm noção do quão absurdo é isso? O cara literalmente apagou. Ninguém mais no universo da obra tem orelhas. E indo além, somente os bichos mais primordiais, tipo a guerra, o controle, a fome, e esses bichos lembram que orelhas existiram. E isso rola porque o Serra literalmente fez o que ele faz. Ele cortou o demônio das orelhas e comeu ele, o que fez literalmente ele ser apagado. E diga-se de passagem, que ser vivo tem medo de orelhas? Papo. Eu fiquei um bom tempo pensando nisso, porque eu nem sabia que era possível ter medo de orelhas. Porque assim, orelha é um bagulho que só existe, saca? Mas enfim, indignação passada, vamos voltar a falar do Serra, porque é louco de pensar que esse bicho apareceu na forma original dele papo de 2 vezes na obra inteira, e Chainsaw Man já tem mais de 100 e poucos capítulos. E ainda assim ele consegue levantar o hype da obra como um todo, porque ele é bem mais interessante que o próprio Denji, pelo menos pra mim. É louco de pensar que o autor conseguiu criar um bicho que tem poucas aparições, praticamente nada sobre o passado dele, e que literalmente consegue trazer o hype pra obra só em aparecer. E eu acho que isso rola porque, como eu falei pra vocês, o Serra é literalmente o que a gente espera ver em Chainsaw Man. Eu acho que, narrativamente falando, ser só caótico é tão simples, mas ao mesmo tempo tão atrativo, que consegue fazer o Serra ser um personagem bom. E assim, por mais que mais pra frente a gente venha a ter mais coisas sobre o passado do Serra, sinceramente eu acho que esse conceito dele ser simplesmente caótico, ele aparecer e literalmente destruir, causar caos e comer coisas, não vai mudar. Legal, mas fala aí, o que vocês acharam desses 2 últimos capítulos de Chainsaw Man e da volta do Serra? E assim, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, fazendo isso tu sempre vai ser notificado quando sai vídeo novo, e você não vai estar perdendo os futuros conteúdos. Já que estando inscrito, tu vai ser notificado, e o que tu quer ver, tu assiste, o que tu não quer ver, tu só arrasta pro lado. Vida que segue, são 3 notificações por semana, normalmente essa semana só teve 2 vídeos, porque, né? Mas enfim, deixa o like me ajuda também. E é meio que isso, gente. A gente se vê numa próxima. Falou!